Boa noite. Hoje o nosso querido amigo Gilton, prometi que eu vou ficar quieta aqui. Que eu não vou ficar. Bom, o tema de hoje é um tema assim muito interessante e que eu descobri um material da FEB que é esse aqui, que traz informações maravilhosas para quem quer conhecer o tema à luz da doutrina espírita. Ele faz abordagem científica, social, psicológica e espiritual à luz da doutrina espírita. É um material que eu indicaria para vocês, para todos nós, aliás, estudarmos, darmos uma lida, e mais ainda aqueles que têm filhos ainda pequenos, adolescentes, aqueles que ainda querem ter filhos, né? E os filhos são grandes mestres nas nossas vidas. E as drogas, para a gente ver, a Organização Mundial da Saúde, eu disse que eu não ia olhar, mas é impossível não olhar. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, define qualquer substância natural ou sintética que uma vez introduzida no organismo vivo pode modificar uma ou mais de suas funções. E aí a gente vê que todas as substâncias que a gente ingere, até aquelas naturais, né, são drogas que vão alterar de alguma forma o nosso organismo. E o tema tem várias interpretações, mas para o senso comum é uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo, que pode modificar funções orgânicas, as sensações, o humor e o comportamento. Aí ele fala que, em sentido restrito, as drogas são substâncias químicas que produzem alterações dos sentidos. E a gente sabe que produz, né? Quantas pessoas se arrependem, muitas das vezes, sob o efeito de qualquer substância química, cometeu algo que ela vai se arrepender depois. E a Organização Mundial da Saúde considera a intoxicação química por substâncias psicoativas como uma doença e classifica a compulsão por drogas como transtornos mentais e comportamentais. E aí a gente vê que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela coloca as diversas alternativas de tratamento, né, quando ela diz que alguém tem uma dependência química. E qualquer pessoa que use alguma substância química, ela pode vir a ficar dependente daquela substância química. Que, infelizmente, nenhum de nós, nem as nossas crianças, nem os adolescentes vão saber se vão ser dependentes químicos ou não até usarem. Aí o pessoal diz, não, tem gente que usa a vida inteira e não depende. Será que não depende? Né? Então, aqueles que dizem assim, eu só faço uso para me divertir. Aí vai, desde a cervejinha até outras substâncias. Então, aí às vezes a gente tem essa banalização, né, do consumo de drogas, que é alguma coisa da sociedade. Isso às vezes está na cultura de uma sociedade. E aí essa classificação das drogas, as drogas
elas são depressoras, aquelas que afetam o cérebro, que passa a funcionar de forma mais lenta. Aí ele coloca assim, os ansiolíticos, os tranquilizantes, o álcool, os inalantes, que é a cola de sapateiro, os narcóticos, a morfina, a heroína, né? Tanto que a morfina é utilizada no tratamento de doenças graves, onde causam muitas dores, né? As dores muito fortes, é usada a morfina como medicação para amenizar a dor. E drogas que aumentam a atividade mental são as drogas estimulantes, que afetam o cérebro, que funciona de forma mais acelerada. Aí tem, cafeína, tabaco, anfetamina, cocaína, merla, crack, né? E aí, às vezes, a gente fica dependente de café, né? Não, só um cafezinho. E tem gente que só funciona se tomar muito café. Se não tomar muito café, não funciona. E aí eu estava lendo sobre o café, não acrescenta nada de nutritivo no nosso organismo. É só um estimulante. Que uns ficam mais ou menos, né, dependentes dele. Teve um tempo na minha vida que se eu tomasse café, eu sentia dor de cabeça. Hoje eu consigo ficar sem o café, eu não sinto uma dor de cabeça, né? Já evolui um pouquinho, né? E as drogas que aceleram a percepção, são as substâncias alucinógenas, provocam distúrbios no funcionamento do cérebro de forma que ele passa a trabalhar desordenadamente, numa espécie de delírio. Aí tem o LSD, o êxtase e a maconha. Quer dizer, o LSD, inclusive, é bem antigo, né? Década de 70, a gente sabia do uso muito intenso dele. E hoje todos os dias surge uma droga no mercado mais potente para que as pessoas se divirtam, sejam felizes, entre aspas, né? Nas baladas são distribuídos. E a gente tem a maconha também como uma droga que é alucinógena, né? E isso também, existe a classificação das drogas, as lícitas e ilícitas, ilegais ou ilegais. Aí a gente tem as lícitas, são aquelas que a gente compra, né? Hoje tem a legislação que protege os menores de 18 anos, que são proibidos que se venda drogas para eles. Essas drogas tipo cigarro, bebida alcoólica, né? Os estabelecimentos comerciais devem ter essa lei lá bem visível para que não seja infringida a lei que protege a criança e o adolescente. Mas a gente sabe que por ser as drogas lícitas, no caso, as vendidas livremente, que são o cigarro e o álcool, a gente sabe que as crianças experimentam muito cedo. Porque é socialmente permitido, né? As pessoas estão nas famílias, né? Nas organizações sociais. Não se sabe comemorar se não tiver uma cerveja, né? Se tiver alguma coisa que as pessoas fiquem felizes, que elas achem graça, né? Até do nada, de alguma coisa. E isso é algo que está aí. A gente compra se a gente quiser, né? Se a gente não fizer reflexão sobre o que realmente, verdadeiramente nós queremos. Eu lembro de uma coisa que uma vez eu ouvi,
E a pessoa me falou assim: ué, mas você não vai provar nada? Você não quer ficar feliz com a gente aqui, tomar uma cerveja? Nós temos também uísque, temos vodka. Você não quer provar nenhum drink, um coquetel? Aí eu olhei para ele e disse assim: olha, eu sou feliz com um copo d'água. Estou bebendo água e estou feliz. Estou tranquila. E eu estou aqui comemorando porque é uma comemoração social. Era um amigo meu que estava fazendo aniversário e eu estava lá para comemorar com eles. Mas as pessoas acham estranho alguém que está no meio que não está comungando da mesma da bebida, porque é algo natural para algumas pessoas. E aí, às vezes, aí a gente tem as drogas legais, lícitas, e as ilegais e ilícitas, né? Aquelas que a gente compra livremente, aquelas que são proibidas, mas infelizmente se compra. Recentemente eu soube que em Tucuruí a gente compra droga delivery. Você liga e eles entregam em casa. O que você quiser. Tem um cardápio e tudo. Quantidade e tudo. Você escolhe. Né? Tem um motoboy que entrega. Também tem lugar. Você pode ir lá, se drogar e ficar lá. Pois é. E isso é alguma coisa de serviços que estão aí disponíveis. E aí a gente vê que essa preocupação de proteção à legislação é farta, porém existe o hábito, que todos nós temos os nossos hábitos, a sociedade tem os seus hábitos, as suas culturas, né? E nós estamos fazendo parte disso. Nós fazemos parte disso, queiramos ou não. E aí a gente pode dizer as razões que as pessoas usam drogas. E cada pessoa tem o seu motivo. Aqui a gente relacionou alguns que estavam nesse material que eu achei muito interessante. A oportunidade surgiu e o indivíduo experimentou. Está lá de bobeira, está fazendo nada mesmo, alguém oferece, deixa eu experimentar, né? Uma vez um jovem me falou isso, ele estava lá, experimentou, passou mal, foi parar no pronto-socorro, os pais não sabiam, depois vieram a descobrir que ele tinha experimentado maconha, mas passou mal, deu enjoo nele, vomitou toda a comida do aniversário, foi uma confusão danada, né? O uso pode ser visto como algo excitante ou ousado. Elas podem modificar sensações e percepções. Este poder de transformação das emoções pode tornar-se um grande atrativo, sobretudo para os jovens. E aí também eu ouvi um relato de um jovem, na época que eu estava fazendo uma formação em bioenergética, e a gente estava fazendo meditação, e no final da meditação a gente trocou experiências, aí ele falou para mim: olha, isso aqui é melhor que a maconha. Então a meditação fez ele ficar num estado melhor do que ele estava buscando com a maconha. Porque depois eu fui conversar com ele e disse: não, o que ele buscava na maconha era a sensação que a meditação dava para ele, de liberdade, de poder pessoal, porque ele era muito tímido. E a meditação dava para ele isso. Por quê? Num estado de meditação onde você oxigena o seu corpo com respiração, com concentração, dá um poder pessoal. E isso é químico, o organismo reage. Ainda tem mais, a doutrina espírita vem complementar para a gente que neste momento de meditação, os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, o nosso anjo de guarda nos restabelece.
restabelece o nosso campo de energia, as nossas células. Porque as nossas células são seres vivos que têm eletricidade, que têm magnetismo também. Agora imagina quantos trilhões de células nós temos no nosso organismo, nem sei. Né? E elas se renovam constantemente, estão trabalhando, né? Aí tem a pressão do grupo, a influência de colegas e amigos. Isso aqui é real, quem já não passou por isso, né? Quem não está passando hoje, mas que foi adolescente, que foi jovem, que de alguma forma passou por essa pressão. Tentativa de amenizar sentimento de solidão, de inadequação, de baixa estima ou falta de confiança. A timidez, né? A insegurança gerada pela timidez, pela baixa estima, gera isso. Os desajustes familiares e deficiência na formação ética e moral. Aí a gente vai ver lá na frente como é que a gente faz isso, a família pode fazer para ajudar nessa prevenção de drogas. Eu passei desculpem, né? E aí a gente vê que a doutrina espírita nos diz que nós nascemos, uma criança, ela é pequena no seu corpo físico, mas ela tem um espírito que já veio com uma memória, com uma história passada. E aquela criança, ela traz a semente para que ela desenvolva e ela realize o objetivo maior de todos nós estarmos aqui. Qual é? Qual o nosso objetivo de estar aqui nesta vida? Evoluir, né? Aprender, evoluir. Então a criança, ela está nessa condição. E ela traz, assim como todos nós trazemos, nós não somos perfeitos, trazemos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, né? E isso vai, dependendo de como nós formos educados, nós vamos, com mais ou menos dificuldade, superar, né? E aí é que diz aqui, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo do que é bem e do que é mal, dando-lhes forças para resistir às tentações. Então, quando a gente tem um alicerce do que é bem e do que é mal para nós, a gente consegue dizer, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, né? E isso, claro, isso não é assim tão bonitinho, tão certinho para todo mundo. Cada um de nós traz uma história de vida e uma personalidade que é única e que cada um reage de forma diferente. E aí a gente vê a importância da família. Ixi, eu voltei, né? É aqui. A importância da família na prevenção e recuperação. A família, acima de tudo, é responsável, né, pela formação dos hábitos. Quem de nós aqui não faz coisas que nossa mãe e nosso pai faziam? A gente repete um hábito, né? Eu digo que eu gostava de café porque na minha família era o hábito. Eu acabava de almoçar e de jantar tinha um cafezinho. Então eu criei esse hábito de tomar café. Assim como tem famílias que têm hábitos de comemorarem as coisas com muita cerveja, muito churrasco, né? Muitas festas. E aí as crianças ficam por lá. Como nós somos espíritos que estamos aprendendo, nós aprendemos muito rápido. E aí a gente traz isso como algo natural, nós aprendemos. Então, as famílias, elas são responsáveis
de criar ou de formar esses hábitos nas crianças. E aí nós crescemos e levamos para a vida adulta. Tem um trecho aqui que eu achei interessante, eu até destaquei aí. A educação não é educação intelectual, mas é educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres. Há quem incute hábitos, portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E a literatura nos diz que se educa pela repetição. Se a gente ouvir muitas vezes alguma coisa, e a nossa... Eu sou mãe, eu fiz muito isso com meus filhos. Mãe, já vai repetir, mas eu repito, até que aprenda, né? E quem é mãe não cansa de repetir. Por quê? Porque o que a gente quer ensinar e dizer que a gente pode repetir e a gente principalmente fazer aquilo que a gente está falando. Não adianta uma família, um pai, uma mãe ou alguém que esteja cuidando de uma criança e de um jovem, de um adolescente, dizer, por exemplo, que não se deve beber e fumar, e ele está fumando e bebendo, né? De dizer que não se deve mentir e a pessoa mente. E a gente vai aprender, a contradição, com certeza, não vai ajudar esse jovem, essa criança a fazer o que é certo. A família, dessa forma, é a mais importante função educativa e regenerativa de todas as associações humanas. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos agrupou em família. Porque é lá na família que a gente aprende, a gente tem... nosso primeiro grupo social, que a gente aprende a compartilhar, que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a amar e a ser amado, né? E muitas das vezes, como nós não somos perfeitos, nós pais, a gente se inclui, a gente comete falhas. E aí, lá na apostila, que eu destaquei um trecho do Piaget, que foi um educador, um cientista, um filósofo, que deixou umas contribuições fantásticas, e hoje, até hoje, as instituições educativas seguem o que ele deixou para a gente. Ele escreveu que os adultos reforçam a heteronomia. Sabe o que é heteronomia? É aquela coisa da gente depender dos outros. A gente depende que os outros decidam pela gente, que os outros digam o que a gente tem que fazer. Então, nós adultos, às vezes, reforçamos isso nas nossas crianças. A heteronomia das crianças e dos jovens, quando usam recompensas e castigos. Aí ele coloca no contraponto. Estimula a autonomia quando intercambiam pontos de vista com eles. Aí eu tenho um exemplo lá bem interessante. Por exemplo, se a criança mentiu, os pais não devem usar castigos. A criança terá a possibilidade de pensar sobre a importância da honestidade. Se ao invés de ser punida por contar mentiras, for confrontada de forma firme, mas afetiva, com o fato de que outras pessoas não poderão acreditar ou confiar nela. Aí vem aquela conversa que a gente tem que ter, olhando nos olhos da criança, com amorosidade, mas com energia, para que ela compreenda que mentir tira o poder dela de se fazer acreditar. Porque uma pessoa que mente, ninguém acredita. E às vezes, muitas das vezes, os adultos, a criança conta uma mentira e essa mentira passa despercebida. Não, passou e ninguém fala mais nada. Aí pode crescer essa. Por quê? Porque
Se a gente olhar que é uma criança, e se a gente vem a doutrina espírita e colabora conosco e diz que é um espírito que está na trajetória junto conosco para aprender, então ele precisa que a gente dê atenção nesse ponto que é importantíssimo. E aí ele diz que dessa forma a gente desenvolve a autonomia na criança, onde ela vai ser senhora da sua vida, ela vai ser sujeito da sua própria história, não vai comprar ideias que ela não aceita, ou não vai se deixar influenciar por alguém que chegue com algumas ideias que não fazem parte da vida dela. Aí ele coloca também os riscos dos castigos e recompensas, que é bem interessante, que a conformidade cega é aquela que a gente cria a criança e ela aceita, é uma pessoa que vai aceitar sempre tudo que disserem para ela. Vai ser um conformado, não vai ter senso crítico, vai depender dos outros. É aquela pessoa que sempre vai depender de que alguém diga o que ela tem que fazer. Ela não vai saber exatamente o que ela quer. E isso complica quando chega na adolescência. Eu pulei o cálculo dos riscos. Os cálculos dos riscos é aquela criança, por exemplo, que se torna mestra em mentir. Começa com uma mentirinha, aí os pais não dão atenção, ela mente, apronta e ninguém é capaz de dizer que ela está aprontando. Porque ela apronta, como a minha mãe dizia, esconde a mão, né? Pega, esconde a mão e ninguém diz que fez. Que é esse o cálculo dos riscos, ele fica calculando os riscos e ele mente, conta uma mentira ou faz algo errado, mas ninguém sabe. Porque às vezes ninguém sabe, entre aspas, porque se tiver um pai e uma mãe atento, vai saber. A revolta é aquele que vai ser um revoltado, que vai se revoltar com essa história de ser castigado e não ter a sua autonomia valorizada. Vai chegar um ponto que ele vai se revoltar e vai fazer aquele papel do contra, né? É aquela criança que é mais ou menos boazinha, quando entra na pré-adolescência, se transforma. Era um anjinho, se transformou no diabinho, como o pessoal diz, né? Dá trabalho, né? E as sanções por reciprocidade, que também o Piaget ele coloca, que eu achei muito interessante, vem aí essas principais sanções de reciprocidade, é quando há essa interação dos pais, quando há essa preocupação em realmente valorizar aquela criança e ter esse olhar de que a gente pode ajudar a formar um cidadão futuro, que é uma criança hoje, mas vai ser um adulto amanhã. Aí ele coloca a exclusão temporária ou permanente do grupo. É aquela coisa quando tem uma criança que você está numa reunião e a criança não está conseguindo ficar naquela reunião, ela está perturbando qualquer ambiente. Aí ele coloca até um exemplo aí, né? As visitas, dos almoços, de sempre conversar com ela, que ela tem duas opções, ou de ficar lá ou de ficar em outro lugar brincando. E é interessante, não sei se vocês já fizeram tiveram essa experiência, mas as crianças aceitam, até as más que digam, ela não fica em lugar nenhum. Mas até as mais danadas, mas se você der a oportunidade a ela, ela escolhe e ela fica onde ela escolheu. Já experimentaram isso, quem tem filho pequeno? Se você dá a oportunidade, eles escolhem e aceitam. É impressionante, porque eles se sentem valorizados, porque escolheram. Não é imposto para ele, né? Ou então a gente vê muitos pais que gritam com a criança, tratam mal, e a criança não fica, não tem jeito, né?
é a forma como se faz. Apelar para a consequência direta do ato que provocou, né? É quando se fala com firmeza e afeição, quando ela comete alguma coisa errada. De dizer para ela qual é a consequência. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, né? Da questão da mentira. Tem a outra que é a de mexer com a eletricidade, experimentar botar o dedo na tomada ou colocar alguma coisa aqui para experimentar para ver se vai dar choque mesmo, né? Ou então de fazer experiências com os animaizinhos, né? Porque às vezes eles pegam um gatinho para experimentar, né? Se o palito queima mesmo, de pegar um palito e acender e queimar o rabo do gato, né? De fazer com que essa criança compreenda que se ela queima o rabo do gato, de fazer o que vai acontecer se fosse com ela. Que o gato também sente dor, é um ser vivo, e ela vai compreender isso, e ela vai valorizar o gato, o animal, como um ser parte da natureza, porque isso ela vai levar para a vida dela, né? Vai marcar de alguma forma. A outra é privar a criança de algo que ela usou mal. Gente, fazer tudo isso dá trabalho, né? Quem tem filho pequeno aqui, eu tive, dava muito trabalho, né? Porque a gente tem que ver os detalhes das nossas crianças. Porque são seres que chegaram para nós para que a gente cuidasse deles, para que eles fossem realmente deixar para o mundo alguma coisa, uma mensagem de bom ou algo de bom quando eles saírem daqui. Então, privar a criança de algo que ela usou mal, muitas das vezes passa despercebido para os pais e para os adultos. Eles até desculpam, aí às vezes confundem a criança, dão mais coisas. E aí elas pensam que a vida, o mundo está para servi-las. Que elas podem fazer tudo o que elas quiserem e nada vai acontecer com elas. Porque os adultos que a rodeiam não percebem isso. Então, da questão das birras, né? Que se joga no chão, não, eu quero, aí o pai, não, toma. Pronto. Estabeleceu-se um vínculo negativo, né? Porém, quando se age de forma a fazer com que a criança compreenda que aquela atitude não é boa, ela vai compreender, né? Quem já teve essa experiência aí com birra, que geralmente a gente tem, a gente consegue superar. E a gente também já tem histórias de pais, de mães que não percebem isso. Aí, outro dia eu recebi um vídeo falando das crianças imperadoras. Vocês viram isso aí? Rolou no WhatsApp? São aquelas crianças que os pais acham que devem fazer tudo por elas. Elas não têm que ter trabalho de nada. As mínimas vontades são realizadas. As escolas têm que dizer amém para aquela criança. Se ela fez uma coisa errada, não desculpa, porque ela é criança. Então, os pais não percebem que ao invés de educar aquele ser que está chegando, eles estão deseducando e possivelmente no futuro terão sérios problemas. E outra coisa é a reparação. Né? Ele coloca da gente fazer com que a criança entenda se ela quebrou algo, se ela derramou algo, se ela desarrumou algo, fazer com que ela participe para consertar, para arrumar, para limpar. Mesmo que ela seja pequena, bem pequena, tipo 2, 3 anos, ela pode, se ela derramou algo, ela pode pegar, hoje é tão prático, né? Tem papel toalha, né? É prático pra caramba. Bora limpar aqui, dá para ela limpar. A próxima, ela vai limpar espontaneamente, porque ela aprendeu que ela deve sujar e limpar, que ela deve desarrumar e arrumar.
E isso ela vai levar para a vida dela, né? E em todas as sanções, o adulto deve ficar ao lado da criança, ajudando a reflexão de cada acontecimento e no consequente desenvolvimento de sua autonomia, de forma que ela desenvolva a capacidade de fazer escolhas cada vez mais sensatas. Porque é aí que começa a desenvolver um ser humano autônomo, que ele vai caminhar na vida com segurança, né? Sabendo o que realmente ele quer. Aí eu achei muito interessante, eu tirei esse texto de lá também, a prevenção ao uso indevido de drogas, ao contrário do que muitos pensam, não se inicia na adolescência, mas no momento em que a criança começa a participar da família, fazendo suas artes e birras. Neste momento ela revela as suas tendências instintivas que precisam ser reeducadas na presente reencarnação. E aí os pais atentos começam a perceber aqui e começam a trabalhar, e é aí que começa essa prevenção ao abuso e ao uso indevido de drogas. Que a gente vê às vezes crianças, hoje com 2, 3 anos, manipulando toda a família. Tem crianças que escolhem onde os pais vão, o que eles vão comprar, que restaurante eles vão. Tem umas que até escolhem se elas querem o carro A, B ou C, ou se elas não querem. E os pais aceitam. Porque é bonitinho, ele tem iniciativa, ele manda e a gente obedece. E aí no futuro vão ter sérios problemas, porque o mundo não vai parar para assistir a birra de um adulto que quando é contrariado. Ou um adolescente, quando tem uma desilusão amorosa, ele quer se matar. Ou porque o colega não quis, ou porque alguma coisa, alguém não concordou com ele, aí ele quer se matar. Porque aprendeu que o mundo deve dar reverências a ele, e não é assim. O real não é assim. O real é que o mundo é o mundo e está lá, e os pais têm que cuidar dos seus filhos para que eles precisam conviver, né? E aí eu lembrei do exemplo que a Elis deu na semana passada, de uma criança que estava num restaurante, né? Que eu achei interessante, e que não deixou ninguém sossegar no restaurante, né? Porque ela queria que fosse do jeito dela. E a mãe não conseguiu segurá-la. E aí a gente vê o quê? Se essa criança fez isso num restaurante, ela faz em casa e a mãe diz amém. E isso é terrível, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz para um terapeuta ou para alguém, diz assim, olha, dá um jeito no meu filho porque eu já nem consigo mais conversar com ele. Como se a gente pudesse pegar uma criança, um adolescente e consertar ele. Não é assim, né? Não é assim, é porque essa criaturinha veio desde lá do berço com algumas coisas que ela aprendeu, né, na família, e se reflete quando ela começa a ficar adolescente. E às vezes até bem antes, como esses casos que a gente vê, e é notório, né? A gente vê, se a gente tem um olhar atento, a gente vê isso. Quem trabalha em escola vê isso assim, né? Olha, os principais transtornos psicossomáticos da adolescência que solicitam auxílio profissional são os que seguem. Ele coloca as emoções bipolares, os transtornos alimentares, transtornos do uso de substâncias psicoativas, transtornos de conduta, transtornos psicóticos e suicídio na adolescência. Isso tudo causado por questões que às vezes a família não consegue perceber. Às vezes a família não consegue perceber que um adolescente
está passando pela fase que todos nós passamos, e até na fase adulta, muitas das vezes, que a gente não sabe o que a gente quer, nem para onde a gente vai. Não sabe. Se a gente pode, se a gente não pode, se deve, se não deve. Por quê? Porque veio de uma insegurança, às vezes. Foi uma criança que se acostumou a dizer sim para a mãe e para o pai, foi sufocada naquela coisa do castigo, ela foi sufocada, e quando o mundo coloca para ela que ela tem que decidir, ela não sabe. E quando ela recebe a pressão de um grupo que diz que ela tem que ser, eu sou uma menina, que diz que ela tem que ser loira, de cabelo liso e magra e alta, e ela é baixinha e gordinha, ela fica desesperada. Porque o mundo não está conforme o mundo. E aí ela tem que ser aceita, ela tem que curtir lá no Facebook que ela posta. Se ninguém curtir, ela fica, como é que ninguém curte? E essa é uma problemática surgida pela insegurança afetiva. Porque quem se sente amado, querido, recebido, aceito na família, não tem esse problema não. Tá nem aí. É o que é, né? Então são questões que a gente precisa assim dar uma olhada para fortalecer os nossos pequenos. Você quer falar? Eu só queria colocar um pouquinho aí que você está falando. Tem que ser desde o momento espírita, né? Aí eu estava ouvindo um tempo atrás, e ele falou sobre as drogas. A mensagem falando sobre as drogas. Quando começou a mensagem, eu pensei que ele fosse falar sobre maconha, álcool, né? Que ele fosse falar sobre essas doenças, essas drogas. Mas, na realidade, ele falou sobre outras drogas que a gente nunca nem precisa, pelo menos eu achava que era droga. Que é a raiva, que é a inveja, que é o medo, né, que é o pânico. E ele fala que essas doenças, essas drogas, elas são alimentadas dentro do ar. E começa desde a infância. A criança, quando vê o pai e a mãe brigando, eles começam a envelhecer essa droga. Ele vai citando dessa maneira, entendeu? Eu achei super interessante, porque a mensagem toda é falando sobre essas raivas, os relacionamentos que a gente vive diariamente, desde a gestação, que a criança escuta a briga do pai, ou a inveja, sempre, vivencia tudo isso, né? E a gente vai ficando viciado dessas drogas, e passamos toda uma existência na Terra transmitindo e vivendo essas drogas, entendeu? E a mensagem foi assim, uma mensagem de 8 minutos, falando sobre isso, e no moral terminou a mensagem, falou nada sobre álcool, sobre droga, sobre o crack, sobre eu conhecer isso, porque eu achei extremamente importante essa mensagem, porque eu achava que ele fosse falar de álcool, de fumo, né, de maconha, quando ele começou a falar sobre droga, ele falou de umas coisas que eu nunca tinha percebido, e ele fala que o pai usa e passa para os filhos, ou às vezes ele nem observa que o filho já veio no processo reencarnatório com excesso de raiva, com excesso de inveja, de competição com os familiares, tudo isso são drogas que modificam toda uma existência, toda uma essência espiritual, todo o processo evolutivo da sociedade. E é isso mesmo, quando ele coloca aqui esses transtornos, lá, que eu resumi aqui, mas esses transtornos bipolares, esses transtornos todos, os de ansiedade, né, são gerados por essas questões emocionais, porque nós nos alimentamos dessas emoções, e que essas emoções desordenadas, elas vão levar uma pessoa que está em desequilíbrio a usar uma droga que tem aí no mercado, desde o simples cigarro que se compra, a cerveja que se compra, a bebida alcoólica, até as drogas mais ilícitas. Então, são causados desde a infância, se nós não tivermos esse equilíbrio e essa consciência de como educar, de se educar e de educar as crianças, a gente pode gerar realmente pessoas, criaturas desequilibradas.
primeiro parabenizar, porque realmente um debate que a gente precisa não só dessa precisa, acho que até minha contribuição é nesse sentido. Se debruçar um pouco mais sobre ele. Acho que o foco dessa abordagem está na família. Eu acho que é fundamental até para tudo que a gente carrega enquanto trabalhador de última hora, esse foco. Só que nós espíritas, nós somos espíritas do mundo. Então eu acredito que ao refletir sobre alguns temas, é importante a gente entender o contexto em que eles estão inseridos. Eu acho que discutir a lógica das drogas, o foco da família é fundamental, mas se a gente discutir aonde essas famílias estão inseridas, aquelas que nós precisamos assistir, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Mas eu quero dizer por causa de todo o conteúdo que está aí. Mas o problema das drogas ele é muito mais complexo. Quando a gente vai olhar a sociedade onde os espíritas estão. Sim. O que a gente deve falar? Só a gente olhar aqui em torno de onde está o centro espírita. Por exemplo, eu sou um negro que fui criado na periferia, lá de Belém. E o que eu posso falar, enquanto quem viveu dentro do ambiente onde as drogas descompõem o Estado. Porque o que é que a gente pode ver? Ao longo de 40, 50 anos, a política punitiva de combate às drogas falhou. Quanto mais prisões você vê, quanto mais repressão você vê, que a gente vê uma guerra. Que além das reflexões espirituais que a gente precisa fazer, também são as sociais, até para que a gente possa dialogar com essa população. Então, isso tem muito a ver com o debate sobre a criminalização e a descriminalização do uso, sobre drogas lícitas, drogas ilícitas, porque a gente vai fazer uma discussão sobre o próprio papel do Estado na legalização ou na liberação das drogas. Porque aí a gente pode fazer uma reflexão mais profunda até sobre o que se tornou ilícito ou ilícito. A gente pode falar lá da guerra da independência dos Estados Unidos, quando você fez, quando se definiu a taxação do tabaco e do chá, sobre o que apoiava a Grã-Bretanha nas 13 colônias, então se decidiu tornar a maconha legal. E isso se estendeu na América toda. Então o que é que você faz? Você pega o cigarro e todos os males que o cigarro tem, e se a gente for aqui debater a luz da doutrina, tudo é droga. Mas quando você vai para fora discutir, é importante a gente entender o que acaba pesando na sociedade, até para a gente poder dialogar com o entendimento dessas pessoas. Então essa visão punitiva, essa visão policialesca que você tem na droga, se a gente não conseguir dialogar com esse tipo de entendimento, a gente se distancia das pessoas. E é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que conseguir sair da casa, da nossa casa, no caso da casa espírita, e entrar na casa dessas pessoas. Entender o papel do tráfico de drogas aqui no torno de onde a gente está. Para que a gente possa compreender que o papel do Estado e da própria família tem que ser mais acolhedor. Porque enquanto a gente tratar o usuário como criminoso, prendendo, o que é que você leva? Você leva uma pessoa que usa droga, você leva para a cadeia, com uma repressão cada vez maior em espaços que não formam essas pessoas, não emancipam, e você só piora. Então, quando a gente para de falar da mensagem do Cristo com essas pessoas, é importante que a gente entenda que a política antidrogas no Brasil falhou. Então a gente precisa adaptar a nossa visão para jogar com uma parcela da sociedade que é vitimizada. E isso até peço desculpa por meu lugar, porque esse é um debate direto a ver com a violência, a questão das mortes, por exemplo, dos próprios policiais. Porque eu vi várias vezes, onde eu cresci, policiais que eram coniventes com o tráfico de drogas. Mas eles não eram coniventes com o tráfico de drogas porque eles eram corrompidos. Porque a pobreza, que é a principal responsável por esse mercado, eles também eram vitimados por isso, porque eles eram policiais subempregados, que ganhavam um salário terrível e que moravam ali naquela comunidade que estava no tráfico de drogas. Então, se eles ali tratassem de forma repressiva, a esposa, a filha, o filho deles que estava ali,
seria vitimizado. Então eles tinham que fazer vista grossa, ou seja, é um processo muito mais complexo que a gente tem um papel, né, que eu acredito que é de acolher, principalmente as famílias, para dar esse suporte, levar essa mensagem. A gente tem que entender em que sociedade, né, e qual o nível da doença, né, está para a gente poder dialogar sobre isso. Né? Pois é, você falou que é a questão da complexidade. Isso aqui é uma, vou te dizer, é um pequeno eixo, tá? É um eixo, não a família é um pequeno eixo, a família é um grande eixo, tá? A família, você é um exemplo, nasceu, você estava falando da periferia, mas se você analisar a forma como sua família agia, aí você vai entrar num ponto que a gente vai começar agora, tá? Aí a gente só vai continuar, porque é da questão da complexidade do tema, que se a gente for fazer uma abordagem mais aprofundada, vai tocar em tudo isso que você comentou, que é a realidade. Mas se você traz, dou um exemplo aqui para nós, que as pessoas que já conhecem o nosso trabalho de domingo, que é da evangelização e o trabalho com as mães, né? É de paz, mas só quem vem são as mães, né? Isso é típico da nossa realidade mesmo. O que a gente vê de mães que já estão aqui há um tempo e de resultados que elas já trazem, porque elas compreenderam que, apesar da limitação de conhecimento que elas têm, o conhecimento escolar, mas a vivência, a sabedoria da vida, elas adquiriram aliado à mensagem do Cristo. Porque quando uma família, por mais que tenha dificuldades financeiras, viva num contexto de violência, mas ela tem a espiritualidade como norte também, ela consegue, um pai e uma mãe, por exemplo, não trazem para dentro das suas casas a violência e a indiferença para com os seus filhos. Porque uma mãe que se preocupa, um pai e uma mãe que se preocupam, por mais que eles não tenham a condição financeira e vivam numa periferia rodeada de violência, mas eles sabem se os filhos foram para a escola, se ele está indo bem, se ele realmente está indo para a escola. Se preocupam, pode não ter muita comida, mas se preocupam com o que eles têm para que aquele filho vá alimentado para a escola ou que ele se alimente lá. Então, são questões que extrapolam a condição socioeconômica quando se tem um entendimento da sensibilidade humana, que é a mensagem do Cristo. Isso independentemente de religião. Porque todas as religiões, todas, a família é o cerne, é o centro. Todas as religiões, nas suas linguagens diversas, elas valorizam a família, né? Então, quando existe isso, uma família entende isso, ela pode até sofrer pressão do traficante, mas ela está lá, firme e forte. Aquela criança dela não vai traficar droga, porque ela vai vigiar. E muitos, a gente vê relatos nos noticiários, muitos desses jovens que a família se preocupa, até morrem nas confusões da polícia, das fugas e tudo mais, né? Mas isso são coisas que, fundamentalmente, a gente precisa entender que, se a gente não cuidar disso, que é a questão de olhar para a espiritualidade, para a mensagem do Cristo, a gente não consegue viver nesse mundo de alguma forma mais tranquila, porque a gente vai viver desesperado, né? Porque diz, mas tudo é violento, tem isso, tem aquilo, e a gente não vai conseguir um equilíbrio para viver e realizar o que a gente veio realizar aqui. É por isso que a gente vê hoje um número imenso desses transtornos aí, inclusive nas crianças e adolescentes, o transtorno de ansiedade
né? Esses transtornos todos estão presentes nas crianças, nos adolescentes e nos adultos por conta dessa falta do entendimento do espiritual, do que nós estamos fazendo aqui. E aí, para a gente concluir, a gente vai falar um pouco das consequências do que causa o uso de drogas no espírito, né? As lesões que ocorrem no perispírito decorrentes do uso indevido de substâncias químicas e de outras desarmonias, aí entra as desarmonias ali que a nossa amiga Élica colocou, que é a raiva, né? O ódio, a inveja, que são também drogas que a nível emocional surgem após ação persistente e intensa. Qualquer hábito prejudicial cria condições anômalas para o perispírito, impondo-lhe condicionamentos difíceis de serem erradicados. Segundo informações existentes na literatura espírita, as lesões perispirituais raramente ocorrem de maneira abrupta, mas após a repetição, dia após dia, assemelham-se a um lento envenenamento categorizado como suicídio direto ou indireto. E aí a gente vê hoje as diversas lesões que uma pessoa tem por ser uma pessoa raivosa. Aí tem as disfunções hepáticas, que às vezes é câncer de estômago, de fígado, né? Tem as lesões coronárias, né? Tem os ansiosos que desenvolvem doenças tipo aquela que é a aceleração do coração, dos batimentos cardíacos, né? E por aí vai. A lesão que o perispírito tem, ele vai levar para a sua vida espiritual. Uma pessoa que lesou seu organismo físico com o uso de substâncias químicas, o abuso e dessas emoções desgovernadas, ela vai sair daqui e vai cometer o suicídio na reparação dessa vida numa vida futura. Como é o perispírito que molda o corpo, se o perispírito está lesado, o corpo que vai ser formado vai ser lesado. Não vai ter como ser diferente. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que nascem com doenças, já nascem doentes, aquelas que trazem a propensão, que trazem para desenvolver a doença, aquelas que desenvolvem, e existem aquelas que desenvolvem e aquelas que não desenvolvem. Porque aí entra também o nosso livre-arbítrio. Porque na hora que nós viemos para cá, a gente faz um planejamento da nossa vida e a gente traz esse planejamento para nós. Que entra as nossas escolhas. O que a gente está fazendo aqui, se a gente despertou, se a gente não despertou. Às vezes a gente traz uma série de recursos e não utiliza o recurso. Fica parado. Devia utilizar o recurso para o desenvolvimento, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento daqueles que estão à sua volta. Como o perispírito é esse molde, né, que a gente traz, e a construção desse corpo físico depende de como esse perispírito estiver, nós vamos... E aí a gente vê que a ciência já traz algumas coisas de estudo sobre isso. A ciência nega ainda, não descobriu, não comprovou essa existência, né, múltiplas que nós temos, que a doutrina espírita diz que a gente tem vidas passadas e vamos ter vidas futuras. Porém, já tem relatos científicos de que numa pessoa que teve uma vida pregressa, numa terapia de vidas passadas, ela está registrado cientificamente o relato dela.
Então, quem teve vidas passadas, poderá ter vidas futuras, né? Não é isso? E a física, os estudos de física quântica vêm estar, assim, cada vez mais comprovando isso para a gente. Bom, e para a gente concluir, eu trouxe para a gente refletir. Por isso tudo que a gente falou aqui, não desfalecemos. Por isso não vamos desfalecer. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Isso está lá, foi Paulo por Coríntios. Então, Paulo trouxe essa contribuição para nós, de que se a gente, nós de alguma forma lesamos o nosso corpo físico e saímos daqui numa situação difícil, mas o espírito se renova. Nós podemos, qualquer pessoa pode iniciar uma nova vida, né? Fazer diferente a sua história. E a questão das drogas é algo que está aí. É preciso que a gente olhe para elas, que a gente age e reconheça, e que a gente não, como diziam os antigos, não tape o sol com a peneira, porque ela é algo que está presente nas mínimas ações que a gente vive hoje, como todas as outras, né? A indiferença, por exemplo, às vezes você está numa família e você está indiferente àqueles que estão à sua volta, de não perceber o que está se passando com alguém que está próximo de você. E pior ainda se esse alguém for filho, né? For um adolescente, for uma criança. Bom, isso foi só um pedacinho do tema, né, que daria pelo menos uns 3 dias de discussão, né? Mas que se a gente entender e se sensibilizar com a mensagem do Cristo de amar, mas não é esse amor permissivo, que tudo pode, mas o amor que corrige, o amor com energia, que mostra que não se importa se o outro vai ficar aborrecido. E muitos pais às vezes não dizem o que devem dizer para os seus filhos, mesmo quando eles ainda não são maiores de idade, porque ele vai ficar aborrecido. Não pode. Deixa ele ficar aborrecido, passa. Como tudo passa na vida, né? E se a gente não se impuser agora, mais tarde a gente vai se arrepender do que eles poderão passar futuramente.